Ele vai orientando. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Irmão, pondera sempre. Quando eu cheguei nesse ministério, eu cheguei cheio de dúvidas. Cheio de dúvidas, mas pondera, porque Deus vai dando compreensão. Lembra-te de Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo... Por que a gente às vezes teima em falar, não é bem assim, irmãos? É assim que está na Bíblia. É assim mesmo. Pelo qual estou sofrendo, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também obtenha a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Nós entendemos a morte de Cristo e morremos, jogamos tudo aquilo, nós também vamos viver com a vida em abundância. Se perseverarmos também com eles, se o negarmos, por sua vez ele nos negará, se somos infiéis ele permanece fiel. Depois ele diz, recomenda estas coisas. No versículo 14, recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas, tal, exceto para a subversão dos ouvintes. E eu quero dar um ponto aí de 1 minuto com você. Tenha atenção, porque se o inimigo semeia contendas entre os irmãos na lei, muito mais aqui. Tenha cuidado. Não, olha, recomendo estas coisas, dá testemunho, seja você, seja um ícone, seja você, alguém inegociável do que é a graça de Deus para o Brasil e para o mundo, e seja um ícone. Pregue com a tua vida, pregue com o teu testemunho de vida. O silêncio fala, irmãos. Nossa bispa usa muito isso, o silêncio fala. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Atos 13, versículo 9 a 10. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, eu estou em Atos 13, 9 e 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perverter os restos dos caminhos do Senhor? Você tem que ter uma sensibilidade, uma sintonia, uma comunhão tal com esse altar, com esse ministério, com a revelação, que você vai poder chegar às vezes e repreender alguém, porque Paulo tinha essa autonomia, essa autoridade, porque ele tinha o quê? Sintonia com Deus. Deus quer gerar cristãos assim. Nós somos imitadores de Paulo ou não somos? Ele pôde chegar para alguém que fazia coisas parecidas, um mágico, tentando enganar. Paulo disse... Paulo tinha espírito de discernimento. Entendeu, Sandra? Ele disse, sai, filho do diabo. Às vezes alguém me dá uma fechada no trânsito, dá vontade de gritar assim. Eu falo, não, isso não pode, só na igreja. Né? Filho do diabo, né? Irmãos, veja bem, Paulo, cheio do Espírito Santo, ele teve sensibilidade. Importante que dá ênfase dizendo, olha, Paulo estava cheio do Espírito Santo. Primeiro você tem que ter o quê? Afinidade com Deus, identificação. Cuide de você, para que você tenha essa autoridade. Também não comece a querer sair por aí gritando não, porque pode tomar até um tiro, né? Fale quando Deus mandar falar. Se Deus mandar você falar mesmo, você está convicto, aí você fala. Paulo tinha essa convicção. Nós queremos gerar aqui cristãos que tenham esta convicção. E aí você identifica uma pessoa, uma situação, ou qualquer coisa que é do diabo, você consegue realmente identificar. 2 Coríntios capítulo 17, versículo 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Até na tribulação, você tem sensibilidade para entender, peraí, essa é uma tribulação, mas eu vou vencer, eu vou e você vai, e você continua, e você permanece, você persevera, você diz, pode, todo mundo está fazendo mal à minha volta, mas eu não sou mal, eu sou do bem, eu sou bom. Gálatas 6,9, Gálatas 6,9, Gálatas 6,9. Quando não está no telão, eu falo 3 vezes, é para você marcar na Bíblia. Gálatas 6,9. Quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Sem desistir, sem esmorecer. Porque a seu tempo, ao tempo não é daquela pessoa, de Deus, ceifaremos. Se não, desfalecermos. E ele diz que isso então gera eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Isso é ter o mesmo espírito da fé. Isso é o espírito da fé. Isso é ver um Cristo completo. Isso é ver um Deus completo. Isso é ver um Espírito de Deus como uma coisa só, que tem que frutificar na nossa vida. O diabo, você sabe, irmãos, nosso querido sempre diz, é um desempregado do céu,
é um desdentado, é um imitador barato de leão, é um tentador. Ele vai estar sempre tentando. Mas quando ele encontra alguém alinhado pelo mesmo espírito da fé, né, Antônio José, esposo da doutora Ângela, quando ele encontra alguém alinhado, como é bom. Como é bom quando eu posso olhar aqui vários irmãos e identificar o mesmo espírito da fé. Alzemir, parabéns, meu irmão. Você está conectado aí pela internet. 2 ou 3 reuniões já no início aqui conosco, ouvindo graça pura, bebeu do mesmo espírito, está afim, sabe? Porque senão, irmãos, a pessoa aceita até mensagem de mortos. Ele repreendeu, disse, sai que isso não é de Deus. Tem gente, olha, irmãos, até dói às vezes no meu espírito quando eu ouço isso. Mas vamos ler agora um dos maiores exemplos bíblicos do que é o olhar da carne e o olhar daqueles que estão no mesmo espírito da fé. Irmãos, mais 10 minutos, por favor. Já passaram 15? 5? 5 minutos de pregador é uma coisa. Números 13 e 27. Eu preciso de mais 10 minutos para falar com você de um dos maiores exemplos bíblicos do que é o olhar da carne e o olhar daqueles que estão no mesmo espírito da fé. Porque a manifestação era diferente. Naquele momento, era o espírito da fé que estava atuando em Josué e Calebe. Todos conhecem o texto, eu não vou lá. Não vai dar mais tempo. Temos aí no telão, mas nós vamos pular. Mas o texto, todos conhecem, lá está em Números, né? Números no capítulo 13, do 27 ao 33, e você vê que Deus então mandou nomear 12 espias, um de cada tribo, mas 10 espias eram covardes, não conheciam, não estavam tocados e tomados pelo mesmo espírito da fé. Mas Josué e Calebe estavam tomados pelo mesmo espírito da fé. E chegou um momento que eles disseram, olha, vamos lá, gente, calem-se, vamos ver, vamos avançar. Mas aqueles que tinham o espírito da carne, que só viam com os olhos naturais, eles viam gigantes, eles viam o povo muito forte, eles até viram o mel. O pessoal vê, ai, Deus é tão bom, que abre uma porta para você passar e tal, mas não passa na porta. E fica, e vai ficando, e vai rodando, que nem o povo no deserto. Esses dois, eles viram o poder de Deus. E olha o que faltava. Eu diria que os nossos amigos psicanalistas, os meus companheiros psicanalistas diriam que aqueles homens, aqueles 10, estavam numa holística da carne. Josué e Calebe estavam numa holística do mesmo espírito, da fé. Então, tem uma hora que não dá mais para, sabe, dá dor de parto, como disse o apóstolo Paulo, não dá mais para negociar, tem que romper. E o versículo, esse pode colocar, por favor, Números 14, versículo 6, diz que, dentre os que espiavam a terra, eles rasgaram as suas vestes. Rasgar vestes é romper, é dizer, ó, basta, chega, acabou. Eles rasgaram, eles tomaram uma atitude, sabe, drástica e dramática. No quartel nós diríamos, né, capitão, alopraram. Mais milico por aí que sorriu. Os caras alopraram. Mas o que eu digo para você, sabe, é que tem realmente hora que cansa, irmãos. Tem gente mesmo que ainda consulta, mortos, por aí. Aqui, graças a Deus, não. Meu amigo Alzemir, como já falei, 3 meses de igreja, sabe, Torquato, já soube repreender isso. E disse, não, quiser visitar a minha esposa, vá, como parente, como amigo, mas não para falar de sonho de morto, que morto não tem nada para dizer, e não tem mesmo. Se não pôde ajudar quando estava vivo, ainda mais agora morto. Mas é o sal, é o óleo, é a vigília, é o jejum, é batismo, é carne, é o bagaço da laranja. Não, irmãos! É o mesmo espírito da fé que tem que operar. E Josué e Calebe realmente fizeram isso porque eles não se conformaram. E olha o que diz o versículo 24 do capítulo 14. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, ele perseverou em seguir-me. Chegamos aos 3 minutos finais. Não vou falar 5 para você não pensar que é 15, ou que são 15. Mas chegamos aos 3 minutos finais. Então, irmãos, neles havia o mesmo espírito da fé. Sabe, com as várias manifestações que nós já vimos aqui.
Eles estavam movidos por esse espírito da fé. Efésios 3:20 diz que é conforme o seu poder que opera em nós. O mesmo espírito da fé é o poder de Deus. E Efésios 3:20 que eu não coloquei aí, ou coloquei? Coloquei. Conforme o seu poder que opera em nós. Ele faz o quê? Incalculável, ilimitável. Ele não fica preso ao pacotinho de açúcar, nem ao bagaço da laranja, nem ao copo com água. Ele vai no suco de laranja prontinho. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7, diz: Deus não nos tem dado de espírito de covardia, mas de poder. Ficar no açúcar, ficar na laranja, ficar no sal grosso, ficar no batismo, ficar no jejum, ficar no rigor ascético, isso aí é bagaço da laranja. Essa fé tem que ser movida pelo mesmo Espírito. É esse mesmo Espírito que causa união entre a igreja, que causa comunhão. Romanos 12:3 diz: não pense desse mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, o salmista disse lá no Salmo 33, olha, se não houver a união, se não houver comunhão entre os irmãos, Deus não ordena a sua bênção para sempre. Tem que haver comunhão entre a igreja e entre o altar, para que Deus ordene a sua bênção para sempre. E quem faz isso é o mesmo Espírito da fé. Não são bispos, não são pastores, não são partidos, não são quem pensam de uma forma ou quem pensam de outra. São aqueles que pensam no mesmo Espírito da fé. São aqueles que têm comunhão, aqueles que ouvem um só Senhor. O mesmo Espírito da fé. Nunca além do que convém. Nunca além do que convém.